Pastor André vai orar agradecendo a Deus pela vida das nossas irmãs aqui, que estão fazendo aniversário. Há mais alguém? Nós vamos pedir também àqueles que nos visitam hoje, pela primeira, segunda, terceira vez aqui em nossa igreja, que fiquem de pé. Aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui à nossa igreja. É um grande prazer receber vocês aqui. O Senhor Deus se agrada quando nós o buscamos, diz a palavra dele. Muito, muito bom a gente ter vocês aqui. Abraça então, e o pastor André vai orar. Logo após a oração, a flauta vai tocar, né? O coral de flautas infantil da igreja vai tocar. Vamos orar então? Vamos orar, galera? Vamos lá? Deus nosso Pai, te agradecemos por essa manhã tão alegre, festiva na tua casa. Te agradecemos porque o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor preparou os nossos corações, preparou cada pessoa para que estivesse aqui hoje para te render culto. E nós sabemos, Senhor, que o louvor perfeito vem da boca das crianças. Para derrotar o inimigo, o Senhor levantou crianças e tem colocado, então, esse louvor na boca deles, nas mãos deles. Abençoa, Senhor, estas crianças de forma que venham a ser não apenas a igreja do futuro, mas a igreja hoje, do presente. Te rogamos pelos seus pais e te pedimos que cada um deles seja instruído no teu caminho para que jamais venha a se desviar. Te agradecemos também por esses irmãos que estão aqui comemorando mais um ano de vida, comemorando mais uma vitória nesta semana, nesse dia, rendendo graças a Ti pelo que eles se tornaram durante todo esse tempo que passou. E te pedimos agora também que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades e dar-lhes forças para continuarem na sua jornada. Abençoa também, Senhor, a caminhada dos nossos visitantes, que eles possam retornar aqui muitas vezes, muitos vezes. Itacruçá. Te rogamos então a tua bênção sobre esse culto e te consagramos as nossas vidas, porque tu és o nosso Deus. Outro bem não possuímos além de ti. Queremos então, Senhor, te agradecer e te engrandecer no início desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Ainda antes das crianças, podem sentar, ainda antes das crianças se apresentarem com as flautas, nós vamos chamar aqui o irmão Ernesto Gettner e a Flora. Já estão aí? Nós vamos passar essa parte então para depois das flautas, em que nós receberemos aqui a despedida da Flora, é filha do irmão Ernesto Gettner, que estará um ano fora e ele quer que nós oremos por ela. Vamos acompanhar então o culto agora em atitude de reverência. As crianças tocarão uma música para o Senhor. Então oremos enquanto ouvimos as flautas.
flautistas e a banda, esse lindo hino que nos chama a engrandecer o Senhor Deus da nossa vida. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Se você de fato crê que o Senhor é sobre todos, cante com toda a força do seu coração de pé para Ele, junto com a banda e os flautistas. Para ensaio ficou bom. Gente, não sei se as flautas tocaram melhor que a gente cantou. Acho que a gente precisa cantar de novo. O que vocês acham, crianças? Não é? Então vamos cantar, porque o nosso Deus, Ele merece todo o crédito, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Cantemos de novo então? Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em o nome de Jesus. Amém. Você não vai sentar ainda, você vai fazer a leitura bíblica, se puder, olhando para o seu irmão, porque você vai partilhar esse desejo do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, que a palavra de Deus habite ricamente em nossas vidas.
e que a gente se aconselhe juntos, mutuamente, a gente se ensine um ao outro e a gente cante hinos e cânticos espirituais. Vamos fazer então a leitura todos juntos? Um olhando para o outro, se puder, dê a mão, mas partilhe essa palavra que vem do Espírito Santo de Deus, a igreja de Colossos, a igreja de Itacuruçá, nesta manhã. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Desejo te adorar, Senhor. Esse hino não é muito conhecido pela congregação. Então eu vou cantar a primeira estrofe e aí depois a gente repete a primeira estrofe e a segunda estrofe todos juntos, ok? Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Ok, vamos fazer mais uma vez? Vamos cantar junto, como aprendizado? Vai lá. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Ok, então agora para valer, primeira e segunda estrofe. Que assim seja. Nosso desejo de adorar o Senhor, sempre exaltá-lo, sempre glorificá-lo. E é nesse sentido também que nós vamos chamar aqui a família Gettner. Sônia, Ernesto e Flora. Vou chamar o pastor Alcenir, que também estará aqui, presente. Flora vai estar fora durante um ano. Flora vai estar fora, ficou meio aliteração quase, né? Mas ela estará fora. E o desejo da Flora é que nós oremos por ela. Vou pedir ao pastor Alcenir que ore neste momento pela vida da Flora. Ela está muito feliz e ansiosa com a nova família. Sônia pode falar um pouquinho para onde ela vai, o tempo que vai estar lá? Eu gostaria de pedir que a igreja estivesse intercedendo, abençoando mesmo a ida de Flora. Ela vai ficar um ano no intercâmbio nos Estados Unidos, numa família adotiva,
E ela vai na sexta-feira agora, vai sozinha, primeira vez para viajar para o exterior, fazer escala, com todas essas preocupações, e que ela encontre uma igreja lá como a nossa, que possa ajudá-la no seu crescimento espiritual. Vamos orar então. Pai amado, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e queremos agora, nesse momento muito especial, Deus, colocar a vida da tua filha, Flora, aos teus cuidados, Deus. Nós sabemos que os teus olhos estão sempre sobre nós, mas nós queremos reforçar, ó Deus, nós queremos nesse instante, né, colocar o nosso desejo, a nossa preocupação, né, para que o Senhor, em todo o seu caminho, na sua viagem ali para os Estados Unidos, na sua estada ali durante esse ano, que o seu cuidado, que a sua proteção, que os teus anjos, ó Deus, estejam ali ao redor da Flora, protegendo-a, dando sabedoria, dando inteligência, ajudando-a, Senhor Deus, nesta nova experiência, para que ela possa crescer, né, em conhecimento, não somente intelectual, mas também num conhecimento, numa experiência contigo. Ó Deus, seco com aquela família que vai hospedá-la, que o Senhor também esteja abençoando este lar e esta casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos partilhar com as crianças agora uma viagem de trem. Uma música que vai falar sobre a graça de Jesus e a seguinte que vai falar sobre o trem. Vamos descobrir que trem é este através dessa música. Vamos ouvi-los em atitude de oração. Presente
é o dia aceitável, diz a palavra do Senhor. Quem quer embarcar neste trem? Esse é o convite desta música. Nós vamos passar um momento agora de ofertório, de entrega de dízimos e ofertas. Vou chamar os irmãos, as crianças que estão incumbidas de segurarem as salvas. E primeiramente as crianças vão participar do ofertório e logo em seguida os adultos. Este é um momento em que o crente tem muita gratidão no seu coração de, através desta ação simples, mostrar ao Senhor a sua gratidão por tudo que Ele tem feito, o sustento que Ele tem dado. Não é um momento de barganha, como aqui o pastor Israel já tem falado, não é um momento de negócio com o Senhor. É um momento de expressar aquilo que vem no coração. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Os irmãos podem trazer, então, seus dízimos enquanto nós vamos ouvir uma música. E, ao final, nós oraremos entregando ao Senhor, com gratidão no nosso coração, todos os dízimos e ofertas. Nós vamos agora orar ao Senhor. Nós vamos agradecer a Ele pelos dízimos e ofertas que foram trazidos aqui. A nossa vida é uma oferta. Daqui a pouco nós vamos cantar: quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor. A nossa vida deve ser oferta todo dia. O Senhor Jesus se entregou como a maior, a melhor, a inesquecível oferta por nós. E é muita alegria no nosso coração a gente poder participar do reino de Deus. Nós temos muitos investimentos aqui em Itacuruçá, não é? A nossa igreja está planejando um novo templo, já estamos envolvidos aí, daqui a pouco as campanhas vão começar, e é muita satisfação no nosso coração participar do reino de Deus. Nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus pelos missionários que a nossa igreja, através do FAM, do Fundo de Ação Missionária de Itacuruçá, também ajuda, coopera com o sustento. Nossa igreja está envolvida também com missões estaduais, missões regionais, missões nacionais e missões mundiais. Nós temos muita gratidão a Deus porque Ele proporciona para nós os recursos e por isso a nossa gratidão a Ele. Vamos pedir agora uma criança então que vai levar ao Senhor a nossa palavra de gratidão neste momento. Será a Bia. Papai do céu, obrigada por esse dia. Obrigada por mais uma vez que você nos deu a bênção de estar aqui todos. E, Senhor, abençoe esse culto, que dê saúde às famílias, que os que fazem aniversário hoje, mais um ano de bênção, e
que nada de mal aconteça. Não diz amém. O pastor André vai falar, vai dar alguma orientação, porque as crianças se retirarão agora. Irmãos, bom dia. As crianças vão então seguir daqui a pouquinho para a sala do coro, onde trocarão de roupa. E as crianças que não participaram do coro hoje são convidadas a seguirem nesse momento, junto comigo, para o culto infantil. Ok? Então nós vamos sair por aqui, por esse lado, e vamos seguir para a sala azul, onde teremos o nosso culto infantil junto com as crianças que estão presentes e que não precisam trocar de roupa. Ok? A Eloá vai me ajudar, vai ficar de pé ali. Acho que tem a Márcia também. Ok? Então, vamos saindo com as crianças e os que estão no coro podem ir para lá, depois seguirão também para o culto infantil. Bom culto para todos aqui. Enquanto a equipe de louvor vem aqui para frente, para nos conduzir nesse cântico, nós vamos todos ler juntos essa passagem bíblica que encontra-se no livro de Salmos, 116, verso 1, 2, 7 e 5. Não é uma palavra que se utiliza em palestras de positivismo, é a palavra de Deus que o salmista Davi expressa no seu coração esta verdade, esta confiança, esta certeza. Vamos ler juntos então todos? Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. Venha o Senhor a vida oferecer. Muitos motivos de necessidade, de oração, a nossa igreja tem. Algumas pessoas estão passando por necessidades financeiras, outras saúde. Nós vamos entregar ao Senhor agora os nossos pedidos. Também temos motivos de gratidão ao Senhor. Essa semana nós tivemos notícias do menino Vitor. A irmã Sandra Mara tem nos reportado notícias a respeito. Ele mora em Santa Catarina, uma criança que está passando por um tratamento de câncer. E a nora do pastor Pedro Solonca, muito conhecido de alguns aqui, ela doou um fígado para ele. E a cirurgia, que levou mais de 10 horas, em torno de 11 horas, foi um sucesso para a glória de Deus. Então, na mídia toda em Santa Catarina, no Facebook, em todas as mídias, tem saído essa reportagem, essa serva do Senhor Deus que foi tocada para abençoar a vida do Vitor. Então, temos muitos motivos de alegria. Nosso pastor está pregando no aniversário da igreja PIB do Rio de Janeiro, nesse momento, pastor Israel. Estejamos em oração por ele também. Temos motivos também de oração pelo Oriente Médio, nossas igrejas, os crentes perseguidos. Muitos irmãos nossos em Cristo que estão carecendo do nosso cuidado em oração. A Bíblia nos exorta a orarmos dia sim, dia não, ou orarmos sem cessar, não é isso?
E a Bíblia diz para a gente orar uns pelos outros. Jó, quando orava por seus amigos, foi primeiramente abençoado. A Bíblia nos exorta a orarmos pelas necessidades uns dos outros. E é por isso que nós nos colocamos com fé no Senhor, agora diante dele. Se você tem no seu coração uma necessidade ou uma gratidão e quiser se colocar diante do Senhor em pé neste momento, enquanto cantamos, você se colocará. E no final, eu vou chamar o pastor Alceni, que levará ao trono da graça de Deus nossos pedidos, nossas orações. Não deixemos de orar por nossos missionários, que estão à frente dessas lutas em tantos lugares, em que a palavra de Deus tem sido condenada por aqueles que ainda não a conhecem. Então vamos cantar em atitude de oração, oferecendo nossa vida como oferta no altar do Senhor. Podermos estar ao teu lado, porque as lutas são muito grandes, são muitos os nossos desafios, e nós queremos confessar, ó Deus, nesta manhã, que somos fracos, ó Deus, de tamanhas lutas, mas queremos sentir a tua presença ao nosso lado, o teu braço forte a nos sustentar, ó Deus. São muitas as nossas lutas, ó Deus, são muitos os nossos problemas, nós temos aflições, ó Deus, a todos os dias e a todo instante. Ó Deus, nós choramos por causa das nossas dificuldades, mas nós cremos em um Deus que é maior do que todos os nossos problemas. Por isso estamos aqui nesta manhã entregando ao Senhor os nossos desafios, ó Deus. A cura por uma enfermidade, ó Deus, a busca por um emprego, ó Deus, a paz dentro das nossas casas, a paz dentro do nosso ser. Ó Deus, só o Senhor sabe o que tem afligido o coração do teu povo, o coração dos teus filhos. Ó Deus, nós queremos clamar nesta manhã, te suplicar, ó Pai, que em nome de Jesus,
O Senhor possa vir ao encontro das nossas necessidades. Ó Deus, cura as nossas enfermidades, ó Deus. Ó Deus, dá-nos os recursos financeiros necessários para sustentarmos o nosso lar. Ó Deus, traz paz à nossa casa. Ó Deus, quebra as correntes dos vícios, ó Deus. Ó Senhor, Tu sabes, ó Deus, quantos lares choram nesse instante. Porque os seus filhos estão entregues às drogas, ó Deus. Estão presos, ó Deus, a algo que é mais forte do que eles. Mas nós sabemos em quem temos crido, ó Deus. Por isso, nós entregamos também esta causa em Tuas mãos. E te suplicamos que, em nome de Jesus, o Senhor possa quebrar esta corrente, ó Deus. Libertar este jovem. Ó Deus, libertar, Senhor Deus, este homem. Libertar esta mulher. Ó Deus, em nome de Jesus, nada é impossível diante do Senhor. Por isso, ó Deus, ouve o nosso clamor. Ouve a oração da Tua igreja, ó Deus. Porque nós não temos nenhum mérito, ó Deus. Mas nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Queria convidar você a baixar sua cabeça e nós vamos orar mais um instante, mais uma vez, nesse nosso culto. Senhor Deus, nós estamos aqui nesse instante agora para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nosso único desejo é esse, de ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor sabe das nossas necessidades, sabe o que precisamos ouvir nesse instante. Não é o nosso desejo, não é aquilo que nós queremos, aquilo que o Senhor sabe que necessitamos ouvir. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a última vez que você chorou? Alguns já choraram aqui agora, né? Acabaram de chorar. Outros choraram antes de vir aqui para a igreja. Outros choraram ontem. Eu chorei na quinta-feira, né? A última vez que eu chorei. Estava assistindo o filme, né, Deus Não Está Morto. E quem ainda não assistiu, né, fica o convite. E quem me conhece sabe que eu não precisa muita coisa para eu chorar, né? Mas esse filme, né, em vários momentos, né, eu chorei. E um deles foi quando, né, o pai, uma família muçulmana, e a filha havia se convertido, né, ao cristianismo, e o pai descobre, e aí força a filha a negar a Jesus Cristo, e ela reafirma, né, o seu desejo de seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o pai vai dar um tapa no rosto dela, e aí eu comecei a chorar. A Ione começou a chorar antes de mim, né, a minha esposa, e quando ela começa a chorar, ela já procura os meus olhos, porque sabe que tem lágrimas descendo, né? Então ela passou assim e constatou que eu também, irmão, se eu estou chorando, o Alceni também já está chorando. E são muitos os motivos, meus irmãos, pelos quais nós choramos, né? Nós nascemos chorando. Por que o bebê nasce chorando? Você já parou para se perguntar com relação a isso? Hein, Humberto? Antigamente tinha aquela história de que o médico dava um tapinha, né, no bumbum ali do bebê para fazê-lo chorar. Agora, com a lei da palmada, o médico não pode fazer mais isso. Mas o bebê já nasce naturalmente chorando. Você já se perguntou por que o bebê nasce chorando? Pois é muito interessante, porque eu nunca tinha me questionado com relação a isso. Mas aí eu fui fazer uma pesquisa e vi que o bebê, quando ele está ali no útero materno, ele recebe todos os seus nutrientes, inclusive o oxigênio, através do cordão umbilical. E aí, quando ele sai, né, dessa proteção materna e tem contato com o mundo externo, o pulmão dele está cheio de um líquido amniótico que precisa ser expelido. E aí o choro faz com que esse líquido saia e o oxigênio entre. E o aparelho respiratório dele já se prepara para esse novo ambiente. Se eu estiver errado, depois os médicos me corrijam, mas há uma necessidade do choro, ou seja, nós já nascemos chorando. Nós já nascemos chorando, e o choro vai fazer parte de toda a nossa vida. Nós choramos por muitos motivos, por vários motivos.
Nós choramos, se não na nossa morte, mas na nossa morte nós fazemos com que as pessoas chorem. E eu espero, né, que quando eu morra, os irmãos chorem por mim. Porque nós só choramos por aqueles que nós gostamos, que vai nos fazer falta. Então eu espero que quando eu estiver sendo velado aqui, a igreja esteja toda em pranto. E não como carpideiras. Porque as carpideiras, elas eram pagas para chorar. Eu espero que ninguém precise pagar para os irmãos chorarem por mim. Então a gente percebe, meus irmãos, que o choro está presente no nosso nascimento, e está presente também na nossa morte e ao longo de toda a nossa vida. Você sabe qual é o primeiro relato bíblico de alguém chorando? Quem sabe, levanta a mão. Pois é, está lá em Gênesis capítulo 21, né? Quando uma mãe chora pelo seu filho. É o primeiro relato bíblico de alguém chorando. Está lá em Gênesis capítulo 21, versículo de 14 a 17, onde nós lemos: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o chorar do menino lá onde você o deixou. Meus irmãos, esse é o primeiro relato bíblico de alguém chorando na Bíblia. E é justamente de uma mulher chorando, né, pela iminente morte do seu filho. Agar foi expulsa ali da casa de Abraão, junto com Sara, e ela está no deserto, e ela vê a cada dia, a cada instante, o seu filho perdendo o fôlego da vida. O menino estava morrendo, e ela não podia mais fazer nada. E é interessante que o anjo chega para Agar e diz: Agar, o que aflige? Por que você está chorando, Agar? E se eu fosse Agar: anjo, você não está vendo que meu filho está morrendo? Eu não tenho o que fazer por ele, por isso eu choro, e o menino também chora. Meus irmãos, quantas mães não estão agora, nesse instante, chorando porque o seu filho pode morrer? Porque está envolvido nas drogas, porque está envolvido na bandidagem, porque está caminhando, né, com pessoas que não trazem bons exemplos. Mães que nesse instante choram, porque os seus filhos podem morrer, estão em situações de risco. Mas existem situações em que mães estão chorando, pais estão chorando nesse instante, porque os seus filhos já morreram. E nós temos vários relatos bíblicos que mostram essa situação nas nossas vidas. Nós temos a história de Davi, está lá registrada lá em 2 Samuel, capítulo 18, quando diz: então o rei Davi, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Meus irmãos, os pais não deveriam chorar pelos seus filhos enterrados. Eles não deveriam participar desse momento. Os filhos deveriam enterrar os seus pais. Esse é o processo natural. Mas nós vivemos num mundo em que muitas das vezes nós somos forçados a viver essa experiência, assim como Davi. Meus irmãos, Davi passou por várias situações. Se você for olhar a biografia de Davi, em vários momentos ele chorou. Ele chorou em vários instantes, porque ele foi perseguido, porque ele sofreu. Mas eu tenho absoluta certeza que nenhum choro foi mais forte e foi mais doloroso para Davi do que chorar a morte do seu filho. E, infelizmente, muitos pais estão nesse instante chorando a morte dos seus filhos. Filhos que saíram ontem à noite e não regressaram hoje. Essa é a realidade da nossa vida. E você vai olhar, vai ver vários relatos
né, de homens e mulheres que choraram a morte dos seus filhos. Jacó chorou a morte de José. Esse é um dos motivos, meus irmãos, ao longo da nossa vida, pelos quais nós choramos, né? Pela morte de um filho, a morte de um ente querido. Mas nós choramos também de saudade. Esse texto aí de Gênesis 45 é muito interessante, quando diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar de tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Sim, meus irmãos, nós choramos de saudade também, né? Às vezes a vida nos impõe determinadas situações, assim como aconteceu com José. José brigou com seu irmão, com seus irmãos, e teve que viver afastado deles, afastado da família. E a saudade bate. Eu me lembro quando eu me formei na aeronáutica e tive que servir durante um período em Brasília. E o meu primeiro ano em Brasília foi muito doloroso, eu não conhecia ninguém. Fui morar numa república com alguns colegas, e quando chega o final de ano, né, aquelas datas de Natal, Ano Novo, quando você está longe da família, ali foi minha primeira experiência longe da minha casa. Eu me lembro que no dia 31 eu tirei um serviço, larguei às 10 horas da noite, fui para casa, não tinha nada, não tinha aquele banquete que normalmente a mamãe tinha feito, normalmente faz, não tinha, o apartamento abria a geladeira, não tinha nem água. Quem já morou em república sabe disso, né? Sabe como é que é? É uma fartura tremenda na geladeira. E assim, aí eu peguei o telefone e liguei para os meus pais, né? Comecei a conversar com eles, né? Falar e dar ali, né, um bom ano novo, essas coisas todas. E depois que eu desliguei, eu fui chorar. Chorei de saudade. Porque não tinha possibilidade de abraçá-los, não tinha a oportunidade de beijá-los. E a saudade bate. E são essas situações que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Às vezes nós choramos de saudade. Mas também nós choramos, meus irmãos, por causa de uma enfermidade, né? O texto de 2 Reis diz: naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera? Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Eu não sei se você já vivenciou essa experiência, meus irmãos. Eu vivenciei isso na minha família, né? Às vezes você está cheio de projetos, cheio de sonhos. Ezequias tinha sonhos. Ezequias tinha projetos. Ele esperava reinar ainda há muitos anos. E aí, de repente, o profeta chega a Ezequias: prepara a tua casa, porque essa enfermidade é mortal, você vai morrer. E eu me lembro exatamente quando nós recebemos o diagnóstico do câncer que, né, sobreveio sobre a Ione. A gente estava cheio de planos, cheio de sonhos. E, de repente, essa notícia é como se o chão saísse dos nossos pés. E nós choramos. Choramos por causa de uma enfermidade. Quantas pessoas não estão chorando nesse instante porque receberam um diagnóstico, né, de uma doença? Nesse filme, né, Deus Não Está Morto, tem uma jovem, né, em plena atividade, trabalhando, sem tempo para nada, que vai fazer um exame regular e tem um diagnóstico: ó, você está com câncer. E aí, todas as nossas prioridades mudam. Eu não tinha tempo para nada e agora tenho tempo para tudo. Porque uma enfermidade chegou e isso nos faz chorar. Nós choramos, ao longo da nossa vida, nós choramos por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença. Ezequias chorou. Ezequias era rei, mas os reis também choram. Nós choramos por causa de um filho, nós choramos de saudade, nós choramos por causa de uma enfermidade, mas nós choramos também de alegria. Sim, nós não choramos somente por tristeza, por coisas ruins, nós choramos também de alegria. Esse
Esse relato é muito interessante quando diz: ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Sim, existe choro de alegria, né? Quando você tem a oportunidade de rever aquela pessoa amada, quando você está longe, quando de repente você consegue uma vitória, você está ali sofrendo junto com um ente querido, e você tem aquele encontro ali em que você chora de alegria. Chora porque de felicidade. São situações pelas quais nós vivenciamos, nós passamos na vida e que nos fazem chorar. Mas nós choramos também, meus irmãos, de arrependimento, né? Nós choramos por um filho, nós choramos de saudade, nós choramos por causa de uma doença, nós choramos de alegria e nós choramos também de arrependimento. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sim, meus irmãos, nós choramos às vezes de arrependimento. E esse é um choro bom, sabia? O choro por arrependimento é um choro bom, porque significa que você detectou o erro. Pedro, né, ele poderia ter evitado esse choro amargo, porque ele andou com Jesus. Jesus era seu amigo, era seu mestre, era seu salvador. E de repente, Pedro nega sua amizade, nega seu relacionamento com Jesus, mas ele reconhece o erro, ele reconhece que havia falhado, e isso faz com que ele chore. Ele chora amargamente, arrependido diante de Deus. O problema é que às vezes, meus irmãos, nós estamos incorrendo em erros, nós estamos praticando pecado e não nos arrependemos, nós não enxergamos o nosso erro e aí não choramos. Existem pessoas que estão aí vivenciando, estão fazendo e não conseguem enxergar o seu erro, não conseguem enxergar a sua falha. Então eu não necessito de Deus, eu não consigo, não preciso de Jesus, eu não preciso me arrepender, porque eu não faço nada errado. Pedro, ele errou, como todos nós erramos, mas ele teve essa grande virtude, né, de reconhecer o seu erro e chorar diante de Deus, chorar amargamente, porque nós devemos chorar de arrependimento, diante dos nossos erros, diante da nossa falha. Quem não peca, quem não comete erros, mas o pior dos erros é não reconhecer as nossas falhas, não reconhecer os nossos erros. Pedro chorou, e chorou amargamente, porque ele reconheceu que havia errado ao negar Jesus Cristo, ao dizer que não conhecia Jesus. Meus irmãos, são muitos os motivos, a gente poderia ficar aqui enumerando várias razões pelas quais nós choramos ao longo da nossa vida. Mas a grande questão é, por que Jesus chorou? Sim, por que Jesus chorou? Nós choramos, né, de arrependimento, nós choramos de felicidade. Agora, por que Jesus chorou? O menor versículo da Bíblia está lá em João capítulo 11, versículo 35, que é justamente esse versículo que fala que Jesus chorou. Quem é da antiga, né, das igrejas, tinha muito aquele lance de dizer versículos decorados e tal. E esse era o versículo que todo mundo, a gente queria ser logo o primeiro, porque alguém ia falar antes da gente, né? Então, Jesus chorou, né? Porque é o versículo mais fácil de se decorar na Bíblia. Mas, meus irmãos, isso traz uma mensagem tremenda. A gente vê lá no texto dizendo assim, ó: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Por que Jesus chorou? Os judeus, né, ao verem as lágrimas de Jesus descendo, identificaram, né, que ele amava tanto a Lázaro e por isso estava chorando. Lázaro havia morrido e Jesus chorando porque o seu amigo morreu, estava enterrado.
Mas será que realmente essa era a motivação do choro de Jesus, das lágrimas que caíam dos seus olhos? Jesus ia ressuscitar Lázaro. Jesus estava ali justamente com essa função, com essa missão. Ele ia tirar Lázaro da tumba. Lázaro não iria permanecer morto. Então não faz sentido Jesus estar chorando por Lázaro morto. E aí você volta um pouquinho o texto e você vai ver que ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Aí está a razão do choro de Jesus, meus irmãos. Ele se compadeceu, né, do sofrimento humano. Jesus chorou porque ele viu que a miséria humana era muito grande, que o pecado havia causado um grande estrago na humanidade, que a morte era fruto desse pecado. O ser humano não precisava passar por aquele instante, mas porque o pecado entrou na história do ser humano, agora o ser humano teria que morrer. E isso causava tristeza em Jesus, né? O texto diz que ele se agitou, né? A gente não tem ideia do que seja isso, né? Para Jesus, ele ficou ali, ao ver Maria e os judeus chorando, ele se compadeceu, ele teve ali uma empatia com aquela situação. Ele não estava indiferente ao sofrimento. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que quando um casal se separa, Jesus chora. Eu não tenho dúvida de quando nós vemos uma criança passando fome no meio da rua, sofrimento por causa do pecado, Jesus chora. Eu não tenho dúvida de quando um pai de família pega os seus filhos, né, coloca no colégio e pensa que vai seguir para o seu trabalho e é abordado por criminosos e leva um tiro e morre. Jesus chora. Não tenho dúvida com relação a isso. Quando há uma perseguição religiosa, onde pessoas estão morrendo porque defendem a sua fé, Jesus chora por causa disso, porque tudo isso é fruto do pecado. Jesus chora pela corrupção que nós vemos, né, entranhada em nossas instituições. Não tenho dúvida, Jesus chora, porque Ele se compadece, Ele não está indiferente ao nosso sofrimento e às nossas lutas. Então, por que Jesus chora? Jesus chora por causa do sofrimento humano, um sofrimento que é causado pelo pecado, consequência do pecado. E Jesus viu que o ser humano não poderia e não precisava passar por aquilo sozinho. E aí ele se compadece, ele está junto. Jesus chora também, meus irmãos. Esse é o segundo momento em que a Bíblia relata um choro de Jesus. O primeiro é esse, na morte de Lázaro. E são 3 os momentos, né, em que a Bíblia fala que Jesus chorou. O segundo momento é quando está lá em Lucas capítulo 19, na entrada de Jerusalém. O texto diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse: se você compreendesse neste dia, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão, e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Meus irmãos, esse é o segundo momento, né? O primeiro momento é quando Lázaro morre, Jesus ali chora, derrama lágrimas por aquela situação. E agora, no momento que não era uma ocasião de choro, era um momento de festa. Jesus estava entrando em Jerusalém, né, ali montado num burrinho, né, os seus discípulos fazendo festa, o povo ali colocando ramos, né, para que ele passasse, era só festa. Mas Jesus olha para a cidade de Jerusalém e o texto diz que ele chora por causa da cidade. Chora porque ele enxerga algo além das festas. Ele enxerga além daquela situação que o povo estava vivendo. Ele olha e vê que aquela cidade que havia recebido a oportunidade de reconhecer Jesus, que havia recebido a oportunidade
de ter a salvação, de ser curada, né? de ter Jesus ao seu lado, ela se torna insensível, né? Porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Ou seja, Deus estava dando oportunidade para Jerusalém a todo instante, a toda hora, mas Jerusalém estava com os seus olhos tapados, ela estava insensível à ação de Deus, ela preferia a morte à vida, preferiu as trevas à luz, ela virou as costas para o seu Salvador, e por isso Jesus chora, porque a oportunidade é dada. Meus irmãos, Jesus tinha vários motivos para chorar. Eu fico pensando, se eu chegasse e me encontrasse com uma viúva, né, como Jesus se encontrou ali com a viúva de Naim, enterrando o seu único filho, eu choraria. Se eu, né, visse um jovem ali se debatendo no chão, né, por causa de um espírito, eu choraria, mas Jesus não chorou. Jesus não chorou quando se encontrou com a viúva enterrando seu filho, Jesus não chorou quando viu aquele jovem ali se debatendo, Jesus não chorou em várias ocasiões e situações, mas Jesus chorou por causa da indiferença de Jerusalém. E Jesus chora por causa da nossa indiferença. Quantas pessoas não estão hoje vivendo as suas vidas, trabalhando, estudando, crescendo profissionalmente, conquistando valores, conquistando poder, conquistando fama, e estão completamente indiferentes a Deus, completamente indiferentes a Jesus. E Jesus chora por causa dessas pessoas. Assim como chorou por Jerusalém, Jesus está chorando por nós, por aqueles que estão indiferentes à sua mensagem, indiferente à sua proposta de amor, indiferente à sua proposta de cuidado. Lá em Mateus capítulo 23, nós temos Jesus dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Como eu gostaria, como eu quis, né, abraçar vocês, abraçar os seus filhos, como a galinha acolhe, né, os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Esse era o sentimento de Deus, um sentimento de frustração, o sentimento de Jesus era esse, porque ele queria acolher ali Jerusalém, né, como uma galinha, né, ele usa essa analogia, né, quem é da roça sabe, né, é uma cena muito bonita, quando a galinha abre ali as suas asas, e os pintinhos vêm se recolher ali como proteção, né, eles estão ali protegidos, debaixo daquelas asas. Assim Jesus queria fazer com os filhos de Jerusalém, assim Jesus quer fazer conosco. Mas Jerusalém estava indiferente a essa proposta. Jerusalém fechou os seus olhos ao que Deus estava propondo àquela nação. E por isso Jesus chora. Jesus derrama suas lágrimas, porque queria, né, que aquelas pessoas reconhecessem em Jesus o seu Salvador. Jesus chorou, meus irmãos, por causa da miséria humana, né, por causa do sofrimento humano, causado pelo pecado. Jesus chorou por causa da indiferença, né, do ser humano. E agora nós temos um texto, que é lá de Hebreus capítulo 5, um texto muito interessante, que fala que Jesus chorou pela salvação da morte. Diz lá o texto: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Meus irmãos, eu devo confessar aos irmãos que este é um texto que me causou algumas dificuldades, né? Eu fiquei questionando, mas espera aí, como é que essa história, Jesus, né, ele ora, né, ele clama, ele derrama as lágrimas, aquele que o poderia livrar da morte. Mas Jesus tinha uma missão, a missão de Jesus era morrer, e morrer na cruz. Jesus tinha essa consciência. E como é que o autor aí de Hebreus diz que durante a sua existência, durante o seu período aqui na terra, Jesus intercedeu, Jesus orou. E não foi uma oração qualquer não, meus irmãos. Foi uma oração em que ele clamava, porque há uma diferença, né? A gente tem entre orações e súplicas. Os irmãos devem saber, né? Uma oração é quando você fala com Deus, agora a súplica é quando você está com o teu coração ali comprimido, né? Ali espremido, e você suplica a Deus. E o texto diz que Jesus ainda derramou lágrimas. Ele estava clamando. E como é que essa história... E enquanto eu fiquei pensando no Jesus Deus, eu não consegui entender isso. Mas aí eu me lembrei
que Jesus, além de Deus, Jesus também foi 100% humano. E aí eu me lembrei de Getsêmani. Quando Jesus ali no Getsêmani, ele suou gotas de sangue. E ele dizia para o pai dele: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ali Jesus estava demonstrando toda a sua humanidade. Ele estava com medo daquele instante pelo qual ele iria passar. E ele chorou. E ele suou lágrimas. Então, meus irmãos, a proposta de Deus aqui nesse instante é justamente de clamar, assim como ele clamou, aquele que o poderia livrar daquele instante. E somente um poderia fazer isso, que era Deus, o seu Pai. Mas aí, depois de chegar a essa conclusão, quando li o término do versículo, me veio uma outra complicação, né, que diz assim, ó, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Poxa, tudo bem. Jesus clamou ao Pai, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas Jesus foi ouvido? Não, Jesus foi crucificado. Jesus morreu, mas o texto está dizendo, mas ele foi ouvido, ele foi atendido por causa da sua submissão. Espera aí. Então, não é a morte que eu estou pensando, não é essa morte física a que Jesus está se referindo, mas uma segunda morte. E a gente vê que a morte não foi capaz de segurar Jesus. Jesus ressuscitou. Então é essa morte que ele é o primogênito de uma nova geração. E através desse instante, através da vitória de Jesus na cruz, todos aqueles que o seguem, todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador das suas vidas, têm a oportunidade de vencer a morte. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz que a morte foi tragada na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, inferno, a sua vitória? Sim, porque a morte foi tragada, a morte foi vencida na cruz. Então, o que Jesus estava pedindo e obteve do Pai foi justamente essa vitória, né, de vencer a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Aqui todos nós estamos sujeitos, porque nós caminhamos para essa morte. E o homem interrompe esse processo a partir do momento que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus, ele nos dá esse exemplo, né? Ele vence, né, esse nosso último inimigo, que é a morte. Lá em João capítulo 11, versículo 25, ele diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? É a pergunta que ele faz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Meus irmãos, eu não estou sentindo firmeza, não. Acho que tem muita gente que vai ficar pelo caminho aí. Você crê nisso? Agora sim, porque é a afirmação que Jesus faz, meus irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Porque justamente nessa ocasião, nesse instante, Jesus venceu a morte e dá oportunidade para que nós possamos vencê-la também. Não com as nossas forças, porque Jesus pediu ao Pai. Pediu ao Pai. E, meus irmãos, ao longo da nossa vida, né, nós temos muitos motivos para chorar. Eu não tenho dúvida que, de repente, você está com um grande motivo, que você não está derramando lágrimas, mas você está precisando chorar. Por causa de um problema, por causa de uma dor, por causa de uma enfermidade, por causa de um problema na família, no seu casamento, com seus filhos. Né, são adversidades e problemas que neste mundo nós teremos. Agora, Jesus está propondo algo diferente, né? Não uma isenção de problemas, mas para que nós possamos lutar as nossas lutas, nós possamos passar pelos nossos problemas com Ele ao nosso lado. Assim, Jesus teve compaixão de Maria que estava chorando. Jesus não estava insensível. Ou seja, eu estou aqui para enxugar as suas lágrimas, Silvia. Você não está sozinha na sua luta. Eu estou com você. Você pode pensar que você está lutando, que você está sofrendo, mas eu estou ao seu lado. Eu estou te ajudando. Porque Jesus,
Ele chora, né, pelo nosso sofrimento, pelas nossas lutas. E, meus irmãos, ao longo dessa caminhada, nós vamos ter lutas e batalhas. Mas nós podemos tomar uma decisão nesta vida, nessa trajetória, em que nós podemos definir aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Ainda chorando ou não chorando. Nós temos um texto, né, que diz, um lugar de choro permanente. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 28, diz assim, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Existe um lugar, no final da nossa existência aqui neste mundo, em que o choro vai se fazer presente. Choro e ranger de dentes. O que nós vivemos aqui vai ter continuidade ali. O derramar de lágrimas, né? O chorar vai estar presente. E é como nós nos portamos e as decisões que nós tomamos aqui é que vai fazer a diferença para onde nós iremos. Assim como existe um lugar de choro permanente na eternidade, existe também um lugar onde não vai haver choro, não haverá choro. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus irmãos, cabe a mim e a você, né, durante essa nossa estada aqui, onde nós não podemos evitar o choro. Você já chorou. Você, de repente, está chorando. E você vai chorar, não tenho dúvidas com relação a isso. Porque nós vivemos num mundo, né, de pecado. E o pecado traz sofrimento. O pecado traz dor. O pecado traz consequências que nos levam ao choro. Mas você pode definir o destino, o seu destino no futuro. Após essa vida. Você pode ir para um lugar em que o choro vai existir. Ou você pode ir para um lugar onde não vai mais haver choro nem morte. E o que é que você precisa fazer? Qual a decisão que você precisa tomar? Nós vamos ouvir, né, a Michele cantar nesse instante. E eu gostaria que você que entrou aqui nesta manhã e que ainda não tem certeza do seu futuro, se o seu futuro vai ser no local em que ainda vai haver choro e ranger de dentes, ou se você vai para um local em que não teremos mais, né, que chorar, porque nós teremos e estaremos na presença de Deus. Eu gostaria que a igreja estivesse orando nesse instante. E você que ainda não tomou essa decisão, estivesse refletindo, preste atenção na letra dessa música, preste atenção em tudo que você já ouviu aqui nesta manhã. E aproveite, né, assim como Jerusalém teve a oportunidade, você está tendo a oportunidade nesta manhã de tomar a decisão de ter Jesus ao seu lado, ajudando nos seus momentos de choro, ajudando nos seus momentos de sofrimento. Há um país nas terras de além-rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas
os vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém? Ô glória! Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Nós vamos cantar agora uma música que diz assim: amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus. Eu não sei como você entrou aqui, mas se você entrou aqui sem Jesus na sua vida, sem tê-lo nos seus momentos de dificuldade, assim como a oportunidade foi dada a Jerusalém, você está tendo a oportunidade nesta manhã de não lutar mais as suas lutas sozinho, de não viver mais os momentos de choro que esta vida nos proporciona sozinho. Você ter a companhia de Jesus. Jesus se compadece de você. Jesus tem empatia pelo que você está passando. Jesus quer estar ao seu lado nos momentos de dificuldade. E para que isso aconteça, basta simplesmente que você reconheça a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, enquanto nós estivermos cantando, se você tomou essa decisão nesta manhã, eu vou pedir para que você fique em pé, para que nós possamos orar com você, para que nós possamos conhecê-lo e caminhar com você. Se você tomou uma decisão nessa manhã e de repente não teve coragem de ficar em pé, ao término do culto lá embaixo, você pode me procurar, pode falar comigo, e nós estaremos anotando o seu endereço, seu telefone,
e orando com você. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez nesta noite. Senhor Deus e nosso Pai, Deus bondoso, Deus de amor, aqui estamos nós mais uma vez, diante do Teu imenso amor, para Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste templo, como Tua igreja, como Teus filhos, para Te prestarmos este culto. Ó Deus, continue a falar aos nossos corações, ajuda-nos, ó Deus, em nossas lutas, em nossas batalhas. Ó Deus, nos instantes de choro, que a vida nos impõe, seja por causa de um sofrimento, seja por causa de perdas, seja por causa de situações que fogem do nosso controle. Nós queremos Te suplicar que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos amparar, com o Teu braço forte, a nos sustentar e a nos guardar. Ó Deus, protege o Teu povo. Ó Deus, se alguém aqui nesta manhã vai sair daqui ainda com esse sentimento de vazio, de estar lutando as suas próprias lutas, de não ter a Tua presença, de não ter o Teu cuidado, de não ter o Teu olhar sobre ele, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue a trabalhar nesta vida, e que muito em breve, antes que o tempo se acabe, antes que a oportunidade cesse, essa pessoa possa reconhecer que é pecadora, Deus, que é falha, e se arrepender e chorar, ó Deus, de arrependimento diante do Senhor, reconhecendo como o Senhor e Salvador da sua vida. Leva-nos em paz para os nossos lares.